A Noruega e a Alemanha já anunciaram a retomada de doações para o Fundo da Amazônia após o anúncio de Lula, após o resultado das eleições, que pretende, segundo ele, dividir o fundo com países vizinhos da América Latina. Ele também falou em dividir as pesquisas sobre a região com outras nações. A soberania do Brasil em relação à Amazônia está em risco? Está em risco pelo viés ideológico dessas ações. Então, você ter o capital estrangeiro participando de qualquer lugar, não é só na Amazônia, em qualquer lugar do Brasil, tudo bem. A participação do capital estrangeiro, desde que seja com a nossa orientação e não com base naquilo que eles impõem. O que a Noruega e a Alemanha impõem? Eles impõem aquilo que é de interesse deles. Então, por trás desse Fundo da Amazônia, pode ter certeza que tem exploração de nossa biodiversidade para o proveito deles, para o interesse deles. E o pior, não é isso daí que é o mais grave. O mais grave é o que o Lula falou quando era candidato. Falou que as decisões tomadas no Conselho de Segurança da ONU e em outros órgãos que dão, digamos, a ideia da governança global, que deveriam ser aplicadas no Brasil sem passar pelo Congresso, o que vai contra o artigo 49 da Constituição. Então, o que o Lula disse aí? Meus senhores, entendam, é que eu falei isso durante a campanha, mas o nosso povo não percebe as ameaças à soberania. Significa que Lula está colocando nas mãos de um Conselho de Segurança da ONU, onde prevalece 5 grandes potências, as potências mais ricas do mundo e que têm cobiça na Amazônia, todas elas têm cobiça na Amazônia. Ele está colocando na mão desses que não nos representam, não foram eleitos por nós, ele está jogando no colo deles a nossa soberania. Isso é um crime de lesa pátria e esse homem foi candidato a presidente da República. Esse homem, agora mesmo, ele falou que o Brasil vai precisar dos recursos e do apoio e dividir o desenvolvimento da Amazônia com recursos de apoio externo. Não tem problema, desde que seja de acordo com aquilo que nós determinamos. Quem vai determinar onde, como, quando e de que forma somos nós. Mas não é assim com o pensamento deles, como eu acabei de dizer, que aquilo que for decidido lá fora vai ter que ser aplicado aqui dentro de imediato. Isso é crime porque é contra a Constituição. E digo mais, estudem a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas de 2007, governo Lula, chanceler Celso Amorim, que deve ser o próximo chanceler, Pois ali tem que, nas terras indígenas, olha o que o governo brasileiro votou a favor, mas está arquivado no Congresso, no Senado, mas eles vão fazer o possível para voltar. A Declaração Universal, alguns dos artigos dizem o seguinte, que nas terras indígenas, os índios têm direito a autogoverno, autodeterminação e livre decisão sobre sua condição política. Como? Primeiro, o índio nunca foi ameaça. O índio tem a sua terra, qualquer projeto na terra indígena, ele tem que participar da direção e grande parte dos bônus daquele projeto tem que ir para o indígena. Agora, olha o que está nessa declaração. Em suas terras, o direito a autogoverno, autodeterminação e livre determinação de suas condições políticas. Vetar atividades militares em terras indígenas, que tem que ser ouvidos e ter o seu aval. Vetar medidas do governo em terras indígenas. Isso é mais soberania isso é mais direitos do que um Estado da Federação. E mais, pertencer a uma comunidade ou nação indígena dentro do Brasil. Tem 608 terras indígenas. Imagine o caos que vai ser isso aqui. Acabou o Brasil, acabou a nossa soberania. E quem forçou a barra para esse voto foi o chanceler Celso Amorim e queria e vai querer ainda que declarações dessa natureza sejam aplicadas no Brasil sem o aval do Congresso Nacional. Segundo os que defendem a declaração, dizem, mas o artigo 46 diz que nenhum artigo da declaração poderá ser usado para quebrar a unidade política de um país. Não precisa quebrar a unidade política, já quebrou a soberania. Só ter aceitado tudo aquilo ali, a gente não ter soberania para explorar o nosso patrimônio, isso já é perda de soberania. Mas é isso que eles querem. Eles não querem que nós exploremos o nosso patrimônio como nós queremos, e sim como eles querem, de modo que eles tenham grande parte do bônus
desse patrimônio. Só que os que defendem essa declaração omitem o artigo 42, que diz, no artigo 42, é só ler lá, que os órgãos da ONU vão fazer o que for necessário para o cumprimento desses artigos. Um dos órgãos da ONU é o Conselho de Segurança, que tem autorização para decretar intervenção. Isso é um crime de lesa pátria. Isso é um crime de lesa pátria e é esse o pensamento dessa gente que vai chegar ao governo. Espero que não chegue, espero que legalmente se consiga verificar que houve anomalia na eleição. É a única esperança, senão nós vamos ter um problema muito sério a partir de janeiro. Nós vamos ter um problema de soberania e um problema de liberdade, um problema de justiça. Mas se não for comprovado que houve uma grande anomalia, ele ganhou a eleição por erros cometidos que deixaram ele chegar a ser candidato. Em relação aos indígenas, até porque eles não dão autonomia para os indígenas, né? Eles, na verdade, usam eles para as ONGs, essas ONGs estrangeiras, fazerem o que querem no nosso país. Né? Eu tive na manifestação aqui, nessa terça-feira, tomei aquela chuva toda lá, é cheio de indígena lá. Sim. Cheio de indígena, porque os indígenas tinham esperança exatamente no rumo que o presidente Bolsonaro estava dando à questão indígena, de autonomia, explorar as suas riquezas, tá, para o bem deles e do Brasil. Sim. E eles estão aí, eles estão juntos.